Terceiro, caberá a qualquer candidato a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Parágrafo primeiro. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo segundo. Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Parágrafo terceiro. Não o impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com o que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Artigo 4º. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, o prazo de 7 dias, para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos em tramitação e em segredo de justiça. Artigo 5º. Decorridos o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado com notificação judicial. Parágrafo primeiro. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada. Parágrafo segundo. Nos 5 dias subsequentes, o juiz ou o relator procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes. Parágrafo terceiro. No prazo do parágrafo anterior, o juiz ou o relator poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Parágrafo quarto. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o juiz ou o relator poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. Parágrafo quinto. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, poderá o juiz, contra ele, expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. Artigo 6º. Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 dias. Artigo 7º. Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao juiz ou ao relator no dia imediato para a sentença ou julgamento pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz ou tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram seu convencimento. Artigo 8º. Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 dias
para interposição de recurso para Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 1º. A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de 3 dias para a apresentação de contrarrazões. Parágrafo 2º. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. Artigo 9. Se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o corregedor regional de ofício apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Artigo 10. Recebidos os autos da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também, na mesma data, os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao procurador regional pelo prazo de 2 dias. Parágrafo único. Fim do prazo com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os apresentará em mesa para julgamento em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Artigo 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em até 2 reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador regional, proferirá o relator o seu voto e serão tomados os dos demais juízes. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado, o tribunal se reunirá para a lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias, com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. Parágrafo 2º. Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr dessa data o prazo de 3 dias para interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e em petição fundamentada. Artigo 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição, passará a ocorrer o prazo de 3 dias para apresentação de contrarrazões, notificado por telegrama o recorrido. Parágrafo único. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no artigo 6º desta lei complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no artigo 11 desta lei complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior. Artigo 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados na forma prevista nos artigos 10 e 11 desta lei complementar. Artigo 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a ineligibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação de recurso, deverá ser comunicada de imediato ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente
para o registro de candidatura e expedição de diploma do réu. Artigo 16. Os prazos a que se referem o artigo 3º e seguintes desta lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório, e a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Artigo 17. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato, considerando inelegível, dar-lhe substituto, mesmo que a decisão, passada em julgado, tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro, caso em que a respectiva comissão executiva do partido fará a escolha do candidato. Artigo 18. A declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador de Estado e do Distrito Federal e prefeito municipal não atingirá o candidato a vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles. Artigo 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e corregedores regionais eleitorais. Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego, na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade a nenhum servidor público, inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e da sociedade de economia mista. Será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. Artigo 21. As transgressões a que se refere o artigo 19 desta lei complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e corregedores regionais eleitorais, nos termos das leis 1579, 4.410, com as modificações desta lei complementar. Artigo 20. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Inciso 1. O corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais. Ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. A linha A. Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas se cabível. A linha B determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e de ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. A linha C indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. Inciso 2.
No caso do corregedor indeferir a reclamação ou representação ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que resolverá dentro de 24 horas. Inciso 3. O interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Inciso 4. Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recebo. Inciso 5. Findo o prazo de notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação. Inciso 6. Nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar ex officio ou a requerimento das partes. Inciso 7. No prazo da alínea anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. Inciso 8. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o corregedor poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias. Inciso 9. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. Inciso 10. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 dias. Inciso 11. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao corregedor no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. Inciso 12. O relatório do corregedor, que será assentado em 3 dias, e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente no dia imediato, com pedido de inclusão incontinente do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente. Inciso 3. 13. No tribunal, o procurador-geral ou regional eleitoral terá vista dos autos por 48 horas para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. Inciso 14. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a ineligibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou o diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico, ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Inciso 16. Para a configuração de ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Parágrafo único. O recurso contra a diplomação
interposto pelo representante não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preserve o interesse público de lisura eleitoral. Artigo 24. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao corregedor geral ou regional, constantes dos incisos 1 a 15 do artigo 22 desta lei complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral, em função da zona eleitoral, as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta lei complementar. Artigo 25. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 20 a 50 vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional e, no caso de sua extinção, de título público que o substitua. Artigo 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta lei complementar que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência considerar-se-ão atendidos, desde que a desincompatibilização ocorra até 2 dias após a publicação desta lei complementar. Artigo 26-A. Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade prevista nesta lei complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de candidatura, o disposto na lei que estabelece normas para as eleições. Artigo 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade sobre qualquer outros aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e o mandado de segurança. Parágrafo 1º. É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta lei complementar sobre a alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares. Parágrafo 2º. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as suas atribuições regulares. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e as corregedorias eleitorais manterão acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral, a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos, promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização. Artigo 26-C. O órgão colegiado do Tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas D, E, H, J, L e N do inciso 1 do artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal, e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. Parágrafo 1º. Conferido efeito suspensivo,
o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de habeas corpus. Parágrafo 2º. Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente. Parágrafo 3º. A prática de atos manifestadamente protelatórios por parte da defesa ao longo da tramitação do recurso acarretará a revogação do efeito suspensivo. Artigo 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 28. Revogam-se a Lei Complementar nº 5, de 29 de abril de 1970 e demais disposições em contrário.